Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lar de brasileiros de todos os estados do Brasil, do Distrito Federal, há mais de 10 anos, entrevistando, nesta minha posição de entrevistador, presidentes da República, senadores, deputados, professores universitários e alguns que representam efetivamente luminares diferenciados de renome nacional e internacional. É o caso de hoje. Nós vamos ter como o nosso entrevistado a maior autoridade do Brasil em segurança jurídica, professor universitário, titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, titular da Universidade de São Paulo, um dos profundos e maiores conhecedores de direito tributário, mas, inclusive, indiscutivelmente também um constitucionalista de elevado nível, dos melhores constitucionalistas que temos. E como o tema segurança jurídica é um tema que hoje se debate longamente no Brasil, em decorrência daquilo que os novas correntes dos jovens advogados denominam de consequencialismo, pelo qual cabe ao Poder Judiciário, sem representar o povo, entretanto, corrigir rumos do Executivo, atuar nos vácuos legislativos, trazendo de rigor uma insegurança jurídica muito grande, que, ao contrário do Legislativo, pior que seja, do Executivo, pior que seja, eles foram eleitos por a grande expressão da nação, ou a esmagadora maioria do povo brasileiro, ou então no Congresso Nacional pela totalidade, pela tem situação e oposição. Eles quase todos na Suprema Corte, aliás, todos na Suprema Corte, por um homem só. Essa matéria é matéria diária das discussões em todos os ambientes. Vamos falar com o professor Humberto Ávila, a maior autoridade do Brasil em segurança jurídica. O que acha o meu caríssimo amigo Humberto Ávila sobre a segurança jurídica nesse momento no nosso país? Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite. É uma satisfação muito grande poder participar desse programa, dirigido pelo eminente jurista, querido amigo Ives Gana. Ótimo vê-lo bem, forte, motivado. Fico muito feliz de estar aqui. Esse tema, de fato, é um tema muito importante. Eu vou destacar, naturalmente, algumas questões que me parecem mais relevantes, mas vou fazer uma relação que me parece essencial entre segurança jurídica e liberdade. O ser humano ele só é livre se ele consegue, autonomamente, definir os cursos de ação da sua vida, sem, naturalmente, ser surpreendido com coisas que, no momento em que ele age, ele não sabe que existem. O que vale para o indivíduo, no exercício da sua liberdade, vale igualmente para as atividades econômicas exercidas pelas empresas. Para que tenha essa liberdade, um terreno fértil para ser plena, algumas coisas necessariamente têm que estar presentes. E sem elas, não existe exercício de liberdade. E um desses fatores é justamente a segurança jurídica. É um princípio fundamental, estabelecido pela Constituição, e que naturalmente pode ser objeto de muitas discussões, mas também pode ser explicado de maneira simples. Para que o contribuinte possa exercer a sua liberdade, devem existir leis que sejam claras e minimamente determinadas, pela singelíssima razão de que, se o contribuinte não consegue entender as regras que regulam a sua conduta, ele, de um lado, não tem como obedecer essas regras, e, de outro lado, vai se sentir numa situação de muito desconforto exatamente por não saber se está agindo correta ou incorretamente. Então, sem que exista um ordenamento jurídico com regras e princípios minimamente claros e minimamente determinados, não há segurança jurídica.
Mas esse é apenas um elemento. Nós temos, no mínimo, mais dois, digamos assim, centrais. Um é que, como o indivíduo exerce a sua liberdade com base no direito, porque tem requisitos dos contratos, tem os tributos que ele sabe que deve pagar, tem as obrigações em geral que deve cumprir, as penalidades que sabe que pode eventualmente se praticar um ato ilícito ter que suportar. Ele exercendo a sua liberdade, ele não pode, tendo exercido essa liberdade com base no direito, ser traído pelo próprio direito no futuro. Daí que a nossa Constituição, exatamente por isso, protege a estabilidade do direito. De maneira que o contribuinte que age confiando no direito no passado, ele não pode ser traído pelo próprio direito no presente. Por isso que se protege direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, situações consolidadas, uma série de outras questões que têm um nome sofisticado, como preclusões, mas que querem dizer, em suma, uma coisa muito simples. Quem confia no direito ontem não pode ser traído pelo direito hoje. Esse é o segundo elemento. Mas tem um terceiro. E esse terceiro elemento diz respeito ao seguinte: o cidadão, ele, quando exerce a sua liberdade com base no direito, ele tem que minimamente prever quais são as consequências que serão aplicadas no futuro aos atos que vier a praticar no presente. Ele tem que ter um mínimo de previsibilidade. Para que ele tenha previsibilidade, em primeiro lugar, aquilo que ele faz tem que produzir as consequências que ele consegue antecipar, sem surpresa. De outro lado, não se sustenta que o direito tenha que ser, digamos, imutável, porque as circunstâncias vão se modificando, as circunstâncias políticas mudam, as necessidades humanas se alteram. Mas é preciso que o direito mude com respeito ao exercício da liberdade. Isso só pode ser feito se o direito até mudar, mas mudar com suavidade, mudar com regras de transição, de tal sorte que o cidadão possa ir se preparando às mudanças pelas quais o direito passa. Então, eu diria, professor, que é nesse tripé que mora a segurança. No âmbito presente, o direito tem que ser minimamente claro e determinado para que ele possa ser obedecido e possa orientar as pessoas. Quem não entende o que o direito estabelece não pode ser orientado pelo direito. Ponto. De outro lado, uma relação entre passado e presente. Como o cidadão exerce sua liberdade com base no direito, não se pode admitir que aquilo que ele conquistou com base no direito seja retirado de maneira abrupta pelo próprio direito. Daí que o direito protege aquilo que foi assegurado por ele mesmo. E o terceiro tripé é essa relação entre o presente e o futuro. O indivíduo age hoje, mas as consequências elas têm que ser minimamente antecipáveis. E ele não pode, relativamente ao que faz hoje, ser surpreendido amanhã com consequências com as quais não podia contar quando agiu. Tudo isso, no fundo, tem relação com liberdade. E tudo isso, no fundo, por incrível que possa parecer, tem uma relação com a dignidade, porque o ser humano ele só é digno quando ele é senhor do seu caminho. E se ele se baseia no direito, é surpreendido com consequências que ele não podia prever quando agiu, ele não está sendo tratado como um ser humano autônomo, ele está sendo tratado como um objeto manipulado com base no direito. Então, é importante dizer isso, porque muitas vezes a gente escuta falar, não, porque a segurança jurídica é um princípio formal, a segurança jurídica não tem um conteúdo. Não, o conteúdo da segurança jurídica é precisamente esse. Ele é instrumento de liberdade, de dignidade e de igualdade. Sem segurança jurídica, a liberdade não se exerce plenamente. Meu caro Humberto, de rigor,
Um dos aspectos que mais me preocupa na realidade brasileira, da sua claríssima exposição, é o fato de que, à luz de uma interpretação, muitas vezes, de não concordância com determinado rumo do Poder Executivo, ou entendendo que o Poder Legislativo está falhando de não cuidar de determinados temas, sem perceber que, muitas vezes, esses temas não estão sendo cuidados pelos deputados como antenas da sociedade. Se percebe que a população não está ainda amadurecida, a grande parte da população não quer que o tema seja tratado. A Suprema Corte intervém e passa muitas vezes legislar em nome do Legislativo, corrigir rumos do Executivo, trazendo aí o que se chama uma interpretação do bom mocismo para tentar corrigir o que eles acham que é democracia, o que acham que é certo, mas que, de rigor, não é o que está na Constituição. A Constituição pretendeu, na harmonia dos poderes, dar aos poderes as suas competências, ao ponto do próprio Legislativo, com o artigo 49, inciso 11, poder zelar contra o Poder Judiciário da sua própria competência. E, a meu ver, um instrumento seria o decreto legislativo. Então, dentro dessa linha, o que eu pergunto, e você vai responder, meu querido amigo, meu mestre, Humberto Ávila, no próximo bloco, como você vê na atualidade brasileira, para os nossos telespectadores, é a pergunta que eu ouço a todo momento, e questiono a todo mundo, há ou não segurança jurídica nessas intervenções à base do consequencialismo jurídico no Brasil? Vamos para os nossos comerciais. Já deixei a questão para ouvirmos e aprendermos com o mestre Humberto Ávila.